E aí pessoal, beleza? Hoje vamos aprender a fazer essa camisa aqui, ó. Tá vendo? Do link. Os materiais que eu vou estar utilizando para fazer. Esse tecido aqui, linho, bom. Papel pardo para poder fazer o molde. Um rolinho ou pincel. E tinta para tecido branca, ok? Vamos ao vídeo. Bom, vamos lá, olha. Primeira coisa que eu vou fazer é ajustar o meu, aqui o enquadramento, ó. Pego o meu esquadro, faço uma linha aqui para poder ficar certinho, para ficar aqui um ângulo de 90 graus. Vou medir o ombro da minha cliente, no caso, ela tem 40 de ombros, ó. Eu sempre faço uns 4 centímetros a mais, ó. Aqui 44 vai dar, que no caso é 22 aqui, né? Aí eu não gosto de fazer um molde inteiro, eu geralmente uso o molde de um lado, depois eu viro e jogo pro outro. Bom, aqui, ó. Esse pegou? Não, não pegou. Bom, 22 aqui mais para baixo também. Deixa eu ver. Vou colocar assim de lado para melhor. Bom. Ok. Aqui fica sendo a medida das costas, por assim dizer. Mas, como você pode, como todo mundo pode ver, o ombro das pessoas tem um leve cair. Aqui, ó, tá vendo? Acho que é trapézio o nome disso, não sei. Então, o que? Quando você for fazer uma camisa, você não pode fazer ela reta. Você tem que fazer ela levemente inclinada. Ou camisa, sobretudo, e aí vai. Tá bom? Bom, então tá bom. Essa minha cliente, ela tem um ombro não tão caído. Então, o que eu faço? Eu marquei 2 centímetros para baixo. E aqui eu marco mais 3 centímetros e a metade, que é 1,5, tá bom? Agora sim, ó. Vou medir o ombro dela. Era 12, então aumento 2 aqui, fica 14. Aí mede aqui também 3 centímetros. Aqui. Vem. Ó. Por que eu tô fazendo essas duas medidas? Ó. Que aqui. Peraí, fiz um pouquinho mais aqui. Aqui vai ser o molde das costas e aqui vai ser o molde da frente. Se você pegar uma camisa e, como diz, e dobrar ela, você vai ver que as costas ela fica ligeiramente para frente. É tipo a costura aqui, ela fica ligeiramente para frente. Por quê? As costas geralmente ela é mais comprida do que a frente. Então o que eu faço, ó, tá vendo? Aqui eu já faço a gola da camisa, da parte da frente. E aqui, ó, eu vou medir a axila, que no caso seria uma cava, que é onde fica a junção da manga com o corpo do... Bom, aqui, ó, tô medindo 18 aqui, ó, daqui da metade, tá bom? Até aqui 18. Agora eu meço o busto. Beleza? Eu coloquei como 96. Minha cliente tem um pouquinho menos, mas como a roupa é masculina, não tem problema. É até melhor porque não fica uma coisa tão acinturada e marcando os seios. Bom. Mas tudo bem. Se você for ver, se for desmontar uma camisa ou uma blusa, você vai ver que o molde ele tem uma inclinação assim, ó. Deixa eu jogar um pouco mais para baixo, ó. Tá vendo? Que é onde vai encaixar a camisa, para poder dar certo. É uma coisa bem de louco, mas dá certo isso daqui, ó. Aí aqui, ó, frente, costas. E eu acabei inclinando um pouquinho mais para dentro do que deveria. Ó. Esse aqui ignora e usa esse daqui para frente e esse daqui para as costas, tá bom? Porque o nosso braço ele dobra para frente, ele não dobra para trás. Então, aqui tem que ser mais para entrar um pouquinho mais. Bom. Medir aqui novamente. Eu vou seguir a linha do busto aqui, ó, até lá embaixo, porque essa roupa não vai ser acinturada. Se fosse acinturada, eu ia medir da clavícula do cliente até onde termina a cintura alta, que é aqui onde
termina a costela, tá bom? Aí seria mais ou menos aqui, ó, uns 32 centímetros, geralmente. Aí o que eu faria? Eu faria assim, olha, tá vendo? Já daria uma cinturada. Mas como não é o caso, vou seguir reto. Bom, deixa eu ver, espero que tenha pego. Mas ó, agora eu vou fazer o comprimento da camisa. Eu meço daqui desse meio aqui, até onde eu medir que a camisa vai ter que ficar. No caso, é 66, ó, 60. Aí no caso seria mais 6 centímetros, mas não, a gente tem que pensar sempre que tem a costura, tanto da barra quanto na costura no ombro. Então eu vou aumentar aqui, olha, coisa de 5 centímetros. Então no caso vai ficar com 71 em vez de 66, ó, tá bom? Aí fecha aqui. Pronto, já ficou o molde da camisa feito aqui, ó. Só que aí no caso, aqui vai ter os detalhes como diz, da gola aqui assim, olha. E aqui, e tem isso, tá vendo? Aí aqui, ó, as costas tem que aumentar, porque senão não vai bater, porque é uma gola mais aberta para as laterais, tá bom? Então quando eu for cortar o molde, eu corto aqui e descarto isso daqui, por assim dizer. E aqui também. Agora eu vou medir aqui, para fazer a manga. Para medir, eu sigo aqui, ó. Vou medir a parte das costas. Eu peço daqui de cima, passando por aqui, ó. E até aqui, ó, 23. Passando daqui, e até aqui, ó, 22. Dá 45. Então é 45 centímetros tem que ter meu encaixe da manga aqui. Eu geralmente não gosto de desperdiçar papel, então eu uso o mesmo molde e vou destruindo ele conforme eu vou cortando o tecido, ó. Tá vendo? Aqui. Aí eu meço para dar 45, não. Seria 22,5, que é metade disso, ó. Porque depois eu dobro aqui, ó. 22,5 seria aqui. E eu geralmente coloco um pouquinho mais, ó. Vou colocar 24, como se fosse 48. Por que eu vou colocar mais? Porque é sempre bom dar uma folguinha na hora de colocar a manga. Porque às vezes acontece de você tá com o tecido aqui, ele dá uma leve esticada e a manga fica pequena. Não é legal isso. Tá vendo? Agora o comprimento da manga era, deixa eu ver ali, né, as medidas. Oh Deus, 14. Eu vou colocar 18, porque eu vou fazer uma barra um pouquinho maior. Ok? Pronto. Não tem segredo desse molde. Agora o molde cortado e vamos ao tecido. Esse tecido aqui, ó, que eu já apresentei, é linho, tá bom? Um tecido bonito, gostoso. E eu espero que não encolha. Não, brincando, não encolhe não. Ó, o tecido ele tem o lado certo para você cortar. Geralmente é o lado do comprimento e não da largura, ó, tá vendo? Aí que eu faço, ó. Venho aqui. Meço aqui o comprimento do molde total. Então eu tiro a medida do comprimento total do molde. Eu corto o excesso para não ficar um monte de tecido em cima da minha mesa. Se vocês repararem, o espaço é bem curto, né? E ó, agora eu tô fazendo a dobra do molde, ó, tá vendo? Porque como eu faço molde de somente um lado do tecido, aí eu tenho que dobrar o tecido para não ter que ficar marcando, tipo, o lado esquerdo e o lado direito. Eu acho muito mais prático assim. Ó, tá vendo? Agora eu marco usando o giz escolar mesmo, aquele que a gente compra em papelaria. Corto. Quando eu corto 2 costas e depois eu vou lá, tiro uma das costas e marco a frente e separo. Pra mim eu acho mais prático isso. Você pode cortar a frente e costas separado, ó. Marquei fiz um piquezinho ali, ó, na lateral, que é tipo, essas camisas estilo medieval tem sempre uma aberturazinha na lateral, que é, como ela é comprida, né, a pessoa tem que movimentar as peças, ou as pernas, para não rasgar o tecido, eles têm que ter esse piquezinho. Ó, agora eu vou marcar a frente. O que eu faço? Ó, o meu molde teve frente e costas no mesmo molde. E como eu sempre falo, meu molde vai ser no destruído, ó. Tá vendo? Agora eu vou marcar a frente. Corto também a cava aqui da frente, é ligeiramente mais para dentro. Ó, ok. Ó, agora eu vou lá
e vou marcar novamente com o tecido, tomando cuidado para não jogar nem muito para cima e nem muito para baixo, porque senão meu molde vai sair errado. E aí é trabalho perdido. Ó, tá vendo? Vou lá, corta a frente para ficar separado. Tomando cuidado para não cortar a costa, a parte de trás. Eu já cortei muito isso, então tem que ficar esperto. Ó. Ó, pronto, molde cortado da frente, das costas. Ó, agora abrindo ele, tá vendo? É só desdobrar, virou, frente e costas. Agora é bem mais fácil de ver, ok? Não tem segredo. Ó, agora eu vou estar cortando uma lapela das costas e depois eu vou cortar uma lapela da frente. Eu geralmente quando eu vou cortar a lapela da frente, eu não corto ela com todos os detalhes que nem está no molde. Eu corto ela evitando alguns detalhes para ficar uma coisa mais agradável na hora de finalizar. Depois eu mostro certinho isso quando eu estiver costurando, né? Aí tá vendo? Tô até apontando ali, olha, dizendo que justamente isso, que eu não deixo todos os detalhes já cortados de imediato. Eu prefiro fazer isso depois para ficar melhor para mim. Agora eu vou cortar a lapela que fica nesse piquezinho lateral. Aí fala, ah, tem necessidade de fazer? Não, não tem. Eu faço porque fica um acabamento melhor. E assim, quanto mais detalhes, né? Como eu sempre repito e falo, e meu filho já não aguenta mais ouvir isso, melhor. Agora eu tô cortando o molde da manga, né? Não tem segredo, né? Então eu só tô cortando e destruindo o molde, como eu falei. Agora fazendo o mesmo esquema, né? Dobrando o tecido, deixando um pouquinho mais ali o comprimento para fazer a barra, ó. Marquei com giz, cortei, pronto. Faça um piquezinho, geralmente na parte de cima, no meio. Esse pique que vai no meio é para facilitar na hora de colocar no corpo, né? Porque vai ter aquela costura do meio do ombro, então já eu me baseio ali para não jogar nem muito para a esquerda nem muito para a direita. Agora eu marquei o próprio molde ali, que ele vai uns detalhes que eu vou fazer como eu disse, com tinta. Então eu estou utilizando o mesmo molde, né? Porque convenhamos, né? Economiza papel para mim e já está o molde certo da camisa. Então não tenho o que fazer, né? Já facilita e poupa trabalho, ó, tá vendo? Passando com a régua, tentando deixar o mais certo possível. E agora marcando para lá e para cá. Não tem muito o que dizer a respeito disso, vou até adiantar. Eu peguei também, aproveitei, ó, passei uma fita, um durecão, né, como diz, e agora eu tô cortando com estilete. Por que eu passei o durecão? Porque como eu vou usar tinta de tecido, ela é úmida, né, e à base de água. Então se passar no papel, o que vai acontecer? O papel vai estragar. E com o durecão, ele vai impermeabilizar e deixar mais duro também. Só que eu passo dos dois lados do durecão, tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa agora no corpo também. Pronto. Ó, ficou assim, ó, tá vendo? Aqui eu já peguei sorte que tinha uns pontos de ligação aqui mesmo que não é para ser pintado. Então, ó, ele se sustenta. Se não fosse isso daqui, eu teria que fazer aqui nessa parte aqui, ó. Coloquei uma fitinha só para identificar que aqui eu vou ter que pintar depois. Tá vendo? Foi bem chato de fazer isso, mas, né, tem de ser feito, tá bom? Agora eu vou utilizar esse rolinho aqui, dei a ideia agora, e tinta de tecido branca. Vamos lá. Prendi aqui o molde com fita para não ficar saindo do lugar, principalmente porque quando você ficar assim com o rolinho, você vai ter que se concentrar aqui, não pode ficar pensando no molde, ó. Pega o rolinho, tira um pouquinho do excesso, tá vendo? Não tem muito segredo não. Tem que esfregar com um pouquinho de força. Opa, tomando cuidado para não sair do lugar. Beleza. Ah, uma dica. Comece por uma peça pequena. Se você errar, apenas vai ser mais fácil de você repor o tecido. Agora não vai direto na peça maior. Porque se der errado, você perdeu a maior peça. Tá bom? Eu falo isso por experiência própria, tá?
Foi querer dar uma de bonitão uma vez, querendo conseguir fazer logo a peça maior, aí deu ruim. Bom, vamos lá, coloque de lado, ó, limpa as mãos, ou no caso seca aqui, para não acontecer de você sujar o tecido com as suas mãozinhas sujas de tinta, que no caso é o meu caso, ó. Tá vendo? Ótimo. Ó, ainda tem umas falhazinhas, mas como eu quero uma coisa mais rústica, tá no esquema, tá bom? É o que eu faço. Coloco em algum lugar para secar e pego a outra. Porque o que vai acontecer? Esse lado aqui tá sujo de tinta, então se você virar, você vai sujar, aí vai dar ruim. Então o que eu faço aqui, eu vou lá e uso a mesma fita, ó, para prender aqui bonitinho, aqui também. E vamos lá, oh Deus. Né? Agora o que tem que fazer? Tem que esperar secar este lado e esperar secar este lado do molde, para você poder virar e fazer tudo de novo. Bom, então tá bom. Agora eu vou para a próxima parte. Ó, aqui é o molde da frente, do jeito que estava antes, tá vendo? Só que, ó, aqui, olha, é a marcação que vai na barra. Como eu tirei a parte do molde aqui que tava manga, então aconteceu, meu molde encurtou. Eu não quis complementar ele aqui porque, como eu falei, desperdício papel. Então depois que eu fizer essa parte aqui, eu tiro o molde e jogo pra baixo e marco essa outra parte, tá bom? Na hora de marcar aqui, tomar bastante cuidado, porque aqui vai ter, depois essa parte aqui do meio, vai ter que casar quando virar o molde de assim pra cá. Então, aprendi com bastante vontade. E aí, gente, estão gostando do vídeo? Tem alguma dúvida? Estou explicando certinho a fazer a modelagem, como cortar e como costurar. Se você tiver alguma dúvida, ou se estiver gostando também, espero que esteja gostando, curta, comente e compartilhe, tá bom? A sua opinião é importante. Bom, essa parte que eu vou adiantar porque não tem muito o que mostrar, né? Você tem que prender o molde de novo, prender muito bem, passar o rolinho e passar o rolinho de novo e ter certeza que vai acertar, que não vai ficar tinta acumulada demais. Bom, é o básico. Mas, né, eu tinha que falar alguma coisa porque senão ia ficar uma parte muito chata se eu não dissesse nada. Então, ó, limpando as mãos, tirando as fitas e vamos lá. Tadã! Ficou certinho. Ó, tá vendo essas marcações aqui, olha? Era para a imagem, tem essas marcações. Então não preciso me preocupar com isso. Senão eu ia ter que vir com o pincel aqui e ficar tirando isso. Bom, eu prometo aprender a colocar umas musiquinhas para essas horas de velocidade, porque olha, tem hora que eu não tenho nem o que dizer. E é chato ficar repetindo sempre a mesma coisa. Aqui nessa parte é um triângulozinho com bordas. Eu me lasquei nisso daqui, ó. Então o que eu faço? Tiro aqui o excesso. Ó, tá vendo? Ele teria de ficar assim. Só que o que eu faço? Deixa eu ver. Ó, eu pego a própria fita. Dois pedaços aqui, ó. E marco um triângulozinho. E dá pra fazer um triângulo só usando um lado. Tá. Mas de qualquer jeito vai ficar assim agora. Peraí. Cadê minha caneta? Ó, agora pega aquele moldezinho, marca aí na fita. Não precisa marcar de uma forma extremamente certa. E depois você tira com a tesoura e deixa mais certinho, né? Ó, mesmo processo de sempre, rolinho, tinta. Vai muita tinta nesse processo aí. Apesar que assim, eu não usei nem metade da minha tampinha, ou do meu potinho de tinta, né? Mas eu ainda considero muita tinta. Voilà! Simples e rápido, né? Não mesmo. Agora com o meu molde seco, deste lado, né? E aqui também seco, ó. Tá vendo? Passa a mão, não suja. Minha mão já tava suja antes.
Bom, nessa parte não tem o que falar, é aquela mesma coisa de sempre. Você tem que, emparelhar certinho para poder manter reto e fazer o mesmo processo de tinta e rolinho, tá bom? É bem simples e prático. E o resultado não tem o que dizer, olha, fica muito bom, parece até que foi uma tela que você mandou fazer. Bom, agora a parte de baixo, parte de baixo o quê? A outra parte aqui da camisa, olha. Tomando cuidado para centralizar aqui, olha. Que se vocês bem perceberem, pelo menos eu acho que eu não sou o único louco, tô prestando atenção que é uma espada, né? Então, vem aqui para centralizar. Agora você passa a fita e com cuidado para não sair do lugar. Sair do lugar. Ah! Saiu no esquema. Ó, aqui não saiu perfeitinho, perfeitinho, ó. Tinha um pouco mais de tinta, acabou dando uma sobrecarregada aqui. Mas ó, o restante foi igualzinho e ambigramático, o que é melhor ainda. Bom, não sei se vocês compartilham comigo dessa mesma ideia, mas essa espada virada de ponta cabeça nessa gravação parece mais um homem com um baita de um capacete pra cima, com as pernas abertas, querendo cagar. Bom, mas, né, vamos deixar isso de lado. Vamos seguir para outra parte, ó. Agora, parte de baixo e alinhando, hein? Tem que tomar cuidado disso, ó. Agora, vamos à hora da verdade. Tá vendo? Agora eu vou ter que pintar aqui e pintar aqui para juntar. Opa, deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Para pintar aqui e aqui, eu vou esperar secar total. Ó, essa daqui foi a frente, agora as costas. As costas tem um ligeiro detalhe que é diferente aqui, olha. O que eu fiz? Peguei o próprio molde, preenchi com papel e cortei. Sim, o mais simples possível. Para economizar tempo. Ó, aqui, olha, eu vou fazer essa parte aqui que depois vai emparelhar. Então, para evitar de ficar desemparelhado, o que eu faço? Uso o próprio vermelho aqui, olha, e vou tirando de levinho. Não sei se dá dando pra ver, olha. Pra ver se tá emparelhado, ó. Tá vendo? Tá emparelhado. O que eu faço? Tiro aqui por cima. Segura aqui com a mão. Procura a fita que eu já perdi. Tá, achei. Ó, aqui. Prendo com a fita. Peraí. Ó, agora costas. Também aqui na parte da gola, olha. Eu vejo o molde pra poder ver se tá emparelhado. Porque vai ter que ficar emparelhado. E aqui, ó. Agora, jogo pra cá. E faça todo aquele esquema de novo. Eu não mostrei pintando as outras partes porque eu não vi necessidade, ó. Agora eu tô usando o próprio molde para pintar aquelas partezinhas que eu mostrei desde o início que precisava ser pintado porque não tinha junções ali, ok? Bom, olha a situação do molde no final. Todo destruído. Ah, outra, a mesa também, ó, toda pintada. Então tem que ser um local que você possa estar aqui ou coloca um papel por baixo. Bom, agora vai começar realmente a parte da costura. Ó, tá vendo a frente, lapela. Ó, tá vendo que a lapela tá diferente da frente, como eu tinha dito antes. Que pra mim fica bem melhor assim. Pelo menos você não tem que ficar se preocupando em emparelhar tudo certinho. Ó, começa a costurar, sempre dá o ponto, né? Tipo, faz o retrocesso, né? Melhor dizendo, de falar da forma certa. Na esquininha eu também faço retrocesso, porque querendo não dar uma firmeza a mais e depois você vai dar um piquezinho nessa quininha para quando você virar ele ficar mais bonito. Se não der um piquezinho nesse cantinho aí, não vai ficar legal. Vai ficar tipo embolado, vai ficar um trabalho mal feito, ó. Retrocesso sempre para poder pegar e dar o piquezinho que eu falei, né? Ó, tentar sempre deixar o mais retinho possível e igual ao outro lado. Principalmente isso, igual ao outro lado. Ó. Agora eu vou dar uma adiantada porque eu vou estar fazendo o mesmo coisa, só que do lado diferente, ó. Tá bom? Ó, dando um piquezinho, tirando o excesso também, olha, nas quinas. Ó, nas quinas que vai para dentro, que é o formato côncavo, né?
eu dou um piquezinho. Nas que vai pra fora, que seria o convexo, eu tiro a ponta. Ó, tá vendo? Agora eu virei, ó como é que ficou. Não, ainda não tá 100%. Ainda vou ter que prespontar pra poder realmente ficar bonitinho. Então, tá bom? Agora aquele piquezinho lateral que eu dei, eu vou colocar aquela lapela também. Mesma coisa da gola. Fazer o retrocesso, respeitar as quinas e fazer o mais retinho possível. Eu geralmente uso aquelas riscas ali que fica na base da... perto da agulha ali, não sei se dá pra ver naquela parte cromada ali. Ó, tá vendo? A barrinha já. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Tirando a pontinha, o excesso, ó, de tecido, tomando cuidado para não cortar a linha. Senão você vai ter que costurar de novo, ó. Tirei o excesso e fiz um piquezinho ali para aquela parte, para poder virar e ficar bonitinho, ó. Tá vendo? Não tem muito segredo nisso. Mesma coisa do outro lado. E depois disso, eu vou começar a prespontar. Aí fala, ah, Michel, mas não tem que juntar a parte das costas? Ah, já vou explicar isso. Que eu não faço de um jeito para não aparecer a costura. Que eu não gosto de deixar aparecendo tanto. Às vezes não tem como não deixar, né? Mas, ó, despontando a gola da parte da frente. Tomando cuidado com as quininhas, de preferência assentando elas. Você pode passar também antes. Só que no caso eu não passo porque eu não sei passar. Sério. E ficar levando isso pra minha esposa passar, que é ela que sabe passar, né? Seria errado. Eu sei fazer um monte de coisa dentro de casa, mas não sei passar roupa, vai entender. Mas paciência, né? Ó, tá vendo? Sempre segurando os dois tecidos juntos, ó, tá vendo? Não tenha medo da agulha, porque se você tiver medo, você vai acabar não fazendo direito, ou fazendo aquela coisa meio torta. Ah, Michel, mas eu não tenho praticidade, eu não tenho prática em fazer retinho. Não tem problema. Você vai pegar a prática com o tempo. O tempo de estudo, que nem eu consigo fazer as coisas retinho porque eu já tô. Esse ano agora já faz 20 anos que eu tô costurando. Então, ó, tá vendo como é que deu um acabamento totalmente diferente? Agora vamos fazer a barra. Ah, antes de fazer a barra eu passei overlock, tá? Se você não tiver overlock, você faz do jeito que você pode. Não tem problema. Ó, tá vendo? Barra, respeitando as quininhas. Vamos adiantar isso, né? Não tem o que fazer. Ó, retinho. Pronto. É bem simples, né? Ó, prático. Ficou certinho agora. Agora eu vou juntar as costas, ó, tá vendo? Eu vou respeitar essas linhas aí para poder pegar e ficar certinho, encaixado e bonitinho no ombro. Porque se você não tomar cuidado com isso, vai ficar estranho. Ó, tá vendo? Não coloquei a lapela ainda da parte de trás. Eu vou primeiro prender as costas com a parte da frente. Ó, tá vendo? Retrocesso para poder segurar. Agora fazer do outro lado, ó. Tá vendo? Prático. Agora sim, eu vou colocar a lapela da parte de trás, ó. Eu coloco praticamente, ó, tá vendo? Por cima da outra lapela. Aí quando virar, ela esconde a costura. É bem estranho, mas funciona e fica muito bonito. Eu gosto bastante desse tipo de, como posso dizer assim, de jogada para poder esconder a costura. É algo que me agrada muito quando eu tô fazendo a roupa. Adiantando, respeitando as quininhas, fazendo o retrocesso para poder, ó. Eu peguei para ser overlock ali. Ó, agora eu vou prespontar. O que eu faço? Ó, virei pro lado certo, prespontando os ombros. Ó, segurando sempre para poder dar aquele efeito bonitinho. Ó. Agora eu vou para a parte seria de trás da gola, né? Ó, ajeitando sempre com a mão, tomando cuidado para não costurar o dedo, porque vai para mim dói. Ó, em 20 anos eu só costurei o dedo 2 vezes, hein? É quase um dedo por década. Ó, beleza? Costurei, ó, como é que dá um efeito muito bonito. Ó. Eu gosto muito, né? Como eu já falei antes. Agora eu vou prender a manga. Agora que eu já fiz isso daí.
Tem que seguir essa ordem, porque senão você não consegue dar desses efeitos, principalmente de press-ponto, ó. Na hora de costurar a manga, é bom você sempre ficar segurando o tecido, tanto de baixo quanto de cima, porque se você não ficar segurando ele, vai dar errado. Tipo, um tecido vai ficar maior do que o outro, e aí a sua modelagem não vai dar muito certo. Você pode fazer marcações no meio da manga, na parte aí que está sendo costurada, para ela ficar próximo ao ombro, a costura do ombro. Eu geralmente não faço, ó, mas nos meus moldes, graças a Deus, dá certinho a maioria das vezes. Ó, eu passei overlock na manga e agora eu tô prespontando de novo. Eu gosto muito de prespontar isso. É que nem eu falei, dá um acabamento maravilhoso. É algo que valoriza muito na hora da costura. Tá vendo? Acho que eu não gravei é, um lado prespontado e outro sem presponto. Deveria ter feito isso para mostrar a diferença. Fica muito estranho. Ó, tá vendo? Bonitinho. Presponto. Agora eu prespontar o outro lado, eu vou cortar isso daí. Acho que não tem necessidade não. Ih, tá, cortei. Ó, manga agora, vou fechar a lateral da blusa, ó. Eu vou respeitar a marcação ali da tinta, mas o que eu vou respeitar mesmo é a axila, aquela junção ali embaixo da, do braço com o corpo, ó. Dou uma dobradinha ali na ponta para poder depois fazer a barra. Ó, vou descendo pela lateral da camisa. O único erro desse linho é que ele desfia muito, com muita facilidade. Ó, tá vendo? Ó, aí tá vendo? Agora eu vou colocar a lapela daquele detalhe ali lateral da parte de trás, ó. Tá vendo? E eu vou acabar escondendo a costura também, ó. Que nem eu fiz na gola, também faço aí nessa parte da lateral. E como eu falo, fica muito bonito isso. Vocês tinha que ver pessoalmente, que por vídeo não dá pra expressar não, demonstrar tão 100% bem a respeito, ó. Então, sempre fazendo retrocesso nas quinas, principalmente nas pontinhas também, porque senão, por mais que você use a costura, ela vai, ou a máquina de costura, né, ela vai soltando a linha depois com o tempo, ó. Ó, tá vendo, ó? Virei, ó, como é que fica. Não vai aparecer a parte que eu vou passar overlock. E dá um acabamento maravilhoso, né? Vou falar isso sempre. Agora eu tô prespontando. Ó, já passei overlock na lateral. Tá vendo aqui, ó, o tecido tá meio embolado, por quê? Eu vou prespontar desde a parte de baixo da axila, dando a volta toda pela barra e chegando do outro lado. Não tem segredo, se você não quiser passar desde a de baixo da axila, você não é obrigado, né? Na verdade, você não é obrigado a prespontar em nenhuma parte, né? A não ser na barra. É que eu gosto de fazer isso. Como eu falei novamente, repito novamente, valoriza. Ó, o detalhe ali, olha, não casou a tinta ali, ó, onde eu pintei. Isso acontece. Não, eu me preocupei mais em realmente emparelhar o ombro do que essa lateral aí na hora da costura. Mas ó, isso porque na hora que eu fui pintar, eu ainda dei uma ênfase para prestar atenção para não acontecer isso. E acontece. Infelizmente acontece. Então não tenho o que falar, ai meu Deus, é um bicho de sete cabeças. É um bicho de sete cabeças sim. Porque às vezes dá certo e às vezes dá errado, mesmo você prestando atenção nisso. Adiantei. Eu ia falar, nossa, deveria ter adiantado isso. Bom, tá bom, ó, tá vendo? Ó, tá indo até em direção à axila, subindo, ó. Deu retrocesso, cortei a linha. Agora fazendo a barra. Ó. Vamos. Sempre tentar, principalmente na hora de fazer a barra, deixar o mais reto possível, porque ninguém merece uma linha de press-ponto nas barras de manga ou de cintura, aquela coisa parecendo uma montanha-russa. Então, assim, ou diminui o ponto, ou tenta manter a pressão do pedal no mais lento possível para você se manter reto. Dá para fazer um risco com giz para manter reto? Dá. Eu não gosto muito porque depois você pode acabar não conseguindo tirar. Ó o press-ponto aí da manga, o press-ponto da lateral que eu falei, ó, pegando a axila, aquilo que não deu certo, ó, tá vendo? Mas não deu certo dos dois lados e ficou igual no final das contas, ó. Então, ó, a camiseta basicamente pronta. Não tem segredo. Tem segredo sim. Está pronta e agora uma foto dela, ó, acabada.
Obrigado por assistir até aqui.